E hoje nós estamos recebendo mais uma vez a nossa irmã Lijamara, que é tarefeira também dessa casa, que vem nos presentear com mais uma palestra. Bem-vinda, Lígia. Agora é com você. Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez, em gratidão aqui, todos nós juntos, certo? Na casa de Jesus para aprendermos e compreendermos a nossa tarefa aqui nessa terra, nesse momento reencarnatório nosso, que pela nossa complexidade reencarnatória de ser espíritos velhos, a qual acertamos e erramos várias vezes, e mais uma vez estamos aqui nesse planeta Terra, nesse planeta de provas e expiações, não é à toa, porque ainda todos nós aqui somos os arrependidos da nossa caminhada, dos nossos erros que cometemos, e muitos erros. Basta ver a nossa história real aqui do mundo, né? Há de pouco tempo que a gente vê, e a nossa própria história dentro, né, da nossa vida individual de cada um, que a gente sabe. Por isso eu trouxe o tema de hoje, que é um tema de grande aprendizado, que não é tão fácil de elaborar, porque, como eu falei, nessa complexidade a qual nós somos, de vários e várias caminhadas, nós temos muito que aprender e temos muitos sentimentos de culpa ainda dentro de nós. Por isso eu trouxe o tema considerando o arrependimento. Confesso para vocês que esse tema que eu fiz essa palestra já é de muitos anos atrás. Mas toda vez que eu faço, que eu vou repetir a palestra, eu modifico. Por que eu modifico? Porque eu já estou com mais conhecimentos em cima daquilo que eu estou caminhando aqui na Terra, de autoconhecimento, então aquilo já tem uma profundidade maior do meu conhecimento diante das obras que eu pesquiso. Então, vamos ver como a gente, nesse caminhar reencarnatório, é importante trabalhar esse arrependimento. Então, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, vamos conhecer um pouquinho, eu trouxe algumas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, para a gente se adentrar e conhecer o que a espiritualidade fala para a gente, não é? Então, ela, na pergunta 990, Kardec perguntou: o arrependimento se verifica no estado corpóreo ou no estado espiritual? A espiritualidade nos responde que no estado espiritual. Por isso que eu falei, todos nós que estamos aqui, nós somos os arrependidos, né? Mas pode também verificar-se no estado corpóreo, porque ainda erramos, né? Quando bem compreendeis a distinção entre o bem e o mal. Como nós estamos nessa caminhada da dualidade, da busca do bem, né? Entre erros e acertos, nós temos arrependimentos a serem feitos em todos os momentos da vida, de acordo com aquilo que eu planto. Isso é uma lei, lei de ação e reação. Se eu planto bem, eu colho bem, se eu planto mal, eu colho mal. Continuando com a espiritualidade que nos orienta, qual é a consequência do arrependimento no estado corpóreo? Adiantar-se ainda na vida presente, se houver tempo para a reparação das faltas. Quando a consciência reprova e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Por isso, a importância da orientação de vigilância e oração, a vigilância diante do nosso dia a dia. O que eu estou fazendo de bom? Ou o que eu estou fazendo de ruim? Né? O que eu estou acertando, o que eu estou errando? Ainda somos tendenciosos a errar mais, mesmo no trabalho do bem, certo? Então, quando vem a consciência, bate que algo que eu fiz, eu próprio me reprovo, não é? Então, porque não adianta os outros se reprovarem. Se alguém falar alguma coisa para mim, ou, né, estou para mim colocando como exemplo, e eu
e eu não achar que eu errei, não vai adiantar nada. Mas quando a minha consciência me chama a atenção, e ela vai chamar a atenção como? Através da culpa. Aí é um momento para melhorar. Continuando no livro dos Espíritos, o homem perverso que durante a vida não reconheceu suas faltas, sempre as reconhecerá depois da morte. Sim, ele sempre as reconhece. E então sofre mais porque sente todo o mal que praticou, da qual foi a causa voluntária. Por isso eu falei, estamos todos aqui, somos arrependidos. Muitas vezes a gente não se conscientiza aqui, mas quando chega do outro lado, né, a dor é maior diante do que a gente sente, e aí a gente passa a reconhecer. Claro que não é igual para todo mundo, cada um tem sua caminhada. Mas quando a gente já está nessa elaboração da busca do bem, isso acontecerá lá. E aí o que a gente faz? Pede para voltar, né? Está arrependido, se arrepende, pede voltar para reconhecer os seus erros, né? Os nossos erros. Não gosto de falar os seus, parece que eu estou falando só para vocês, os nossos erros. Entretanto, o arrependimento nem sempre é imediato, como eu falei. Há espíritos que se obstinam no mau caminho, apesar dos sofrimentos. Mais cedo ou tarde reconhecerão haver tomado um falso caminho e o arrependimento se manifestará. É para esclarecê-lo que os bons espíritos trabalham e que vós mesmos podeis trabalhar. Todos nós estamos nessa senda dessa caminhada. O arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus? O arrependimento auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado. Lei de ação e reação. Eu fiz, é necessário, por isso nós estamos neste mundo aqui, de expiação, justamente para isso. E a prova é o quê? Para provar, diante do que eu me propus, né, de arrependimento, de fazer de forma diferente. Correto? Isso que a espiritualidade está orientando para a gente. Podemos, desde esta vida, resgatar as nossas faltas? Sim, reparando-as. Sem ação, não há reparo. Se eu não fizer, não adianta eu saber, reconhecer, mas não fazer nada para mudar, certo? Então, é reparação. Mas não julgueis resgatá-las por algumas privações pueris ou por meio de doações depois da vossa morte, quando não tereis mais necessidade de nada. Deus não considera um arrependimento estéril, sempre fácil. Não, Deus não considera um arrependimento estéril, sempre fácil, e que só custa o trabalho de bater no peito. A perda de um dedo, quando se presta um serviço, apaga maior número de faltas do que o silício, que é o suplício da carne, suportado durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. Essa orientação da espiritualidade é muito importante para nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, por quê? Às vezes, nós, na nossa evolução, no nosso crescimento, ainda buscamos, sim, estamos todos aqui juntos buscando o lado do bom e do bem. Mas, às vezes, de uma forma, a gente quer fazer de uma forma mais fácil, tipo, uma doação de dinheiro grande, isso já vai fazer esse resgate. Ajuda, mas não é o necessário, não é o suficiente. As doações que fazem valor do bem do próximo, muito importante, mas não é o suficiente se eu não me resgatar, não me perdoar diante, eu próprio me perdoar diante das minhas dificuldades, que vão me gerando culpas e remorsos, e aí eu continuo com essas angústias, como a gente vai ver na frente, e não se resolve. Então, é necessário essa vigilância diante do que eu estou fazendo para me provar, a gente não vai provar para ninguém, não, para a gente mesmo, que eu estou resgatando todo esse processo de
de que eu me propus diante dos arrependimentos da vida. O mal, continua, não é reparado senão pelo bem. E a reparação não tem mérito algum se não atingir o homem nos seus orgulho ou nos interesses materiais. De que serve restituir após a morte, como justificação, os bens mal adquiridos que foram desfrutados em vida e já não lhe serve de nada? De que lhe serve a privação de alguns gozos fúteis e de algumas superfluidades, se o mal que faz a outrem continua o mesmo? De que lhe serve, enfim, humilhar-se diante de Deus, se conserva o seu orgulho diante dos homens? Então, esse último parágrafo também é muito importante, todos amados. De que lhe serve, enfim, humilhar-se diante de Deus? Nós, muitas vezes, a maioria, nós todos, enquanto humanidade, nós usamos a religião para isso, muitas vezes, certo? Para a questão da humilhação, da ciliação, né? Porque nós somos educados no processo das crenças do pecado, e isso gera em nós, né, por várias e várias encarnações que aprendemos com o cristianismo no processo, né, que faz com que qualquer coisa que a gente faça que não está fora, dentro dos ensinamentos de uma religião, vem a questão da crença de que eu sou um pecador. E isso fica na nossa mente por reencarnações e encarnações, que aí a gente vem com essa sensação do pecado, e essa sensação do pecado nos traz um constrangimento que nos gera culpa. Certo? Então já é importante todos nós aprendermos a trabalhar isso, e a gente vai ver como. Então, abrindo um parênteses na dinâmica do erro e reparação, encontramos o arrependimento. Podemos definir o arrependimento como instrumento valioso, único e necessário à rearquitetura do ser. Sim, pois através do arrependimento é que podemos dar ciência da dimensão negativa dos nossos atos. E é também por meio dele que nos voltamos a Deus, reconhecendo a sua magnitude no que tange ao respeito às leis da vida. Mecânica maravilhosa que nos leva ao amadurecimento, necessário para o soerguimento moral. Meio de preparo à saudável reparação de nossos atos menos felizes ou das nossas emissões. Então, quando eu compreendo que existe uma lei divina, é necessário que eu siga esta lei. E a religião, agora, né, o que é a religião? É a religação com Deus, é a religação. Eu vou a algum lugar para procurar essa religação com Deus, que eu perdia muitas vezes ao longo, né? Então a gente vai procurando uma religião, certo? Mas a religião só em si, como crença, como os dogmas, como fazer aquilo que qualquer um nos pede através de dogmas, não é essa a importância. É a importância da reformulação do meu eu, do meu crescimento, do real arrependimento dentro da lei divina de ação e reação, a qual eu vou trabalhando, certo? E não se siliciando, certo? Então, o fator maior é trabalhar a nossa espiritualidade, que é diferente de religião. Eu vou uma religião para trabalhar a minha espiritualidade. Quando eu estou trabalhando a minha espiritualidade, eu estou trabalhando, né, uma outra lei de saber a diferença entre o bem e o mal. Eu quero ser uma pessoa melhor, porque eu quero trabalhar minhas sombras, eu quero ser luz na minha caminhada. Não é para os outros, é para a gente mesmo. Quando a gente tem essa sabedoria de entendimento disso, a gente faz com mais facilidade esse caminhar. Então, o arrependimento é o primeiro passo na dinâmica da reparação de um erro, mas ele não é tudo nesse intricado processo. Do arrependimento bem sentido
e constatado. Cabe ao ser disponibilizar a Deus, movido de humildade, pronto a se dedicar no preparo necessário à reparação do erro. Quando fala, vocês estão percebendo que a espiritualidade está trazendo sempre a humildade, sempre essa conexão com Deus. Por quê? Porque ainda somos espíritos, bem, eu vou dizer, egoístas, né? Que é a chaga ainda da humanidade. Então, somos egoístas, ainda somos orgulhosos, certo? Então, o trabalho do bem não é só o trabalho do bem de ação de ajudar alguém. O trabalho do bem é me ajudar a trabalhar o orgulho e o egoísmo que existe em mim. E outras paixões que nós temos que vêm como nadas com esse processo da não humildade que ainda não temos. Mas para isso é necessário que todos nós nos despertamos, né? Então, é despertar a nossa consciência, é abrir, expandir a nossa consciência. Como que nós vamos fazer isso? Trabalhando a nossa espiritualidade, buscando o conhecimento, trabalhando o autoconhecimento. E não voltar a nossa atenção para modificar as coisas de fora, mas para acordar e aprimorar as coisas de dentro, como a gente já havia falado. E sair desse estado que ainda nós temos muito, por ser espíritos ainda crianças, de dormência, de inconsciência, de mobilidade espiritual, porque ainda somos muito voltados para a matéria, ainda pensamos mais no processo da matéria, natural pela nossa infantilidade. Mas, com o conhecimento que vamos tendo, buscando conhecimento através das religiões, trabalhando a nossa espiritualidade, nós vamos buscando e trabalhando os nossos potenciais internos. E eu trouxe Joana de Ângeles, que ela fala sobre a culpa e a consciência, que nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essa questão da culpa, porque está inserida em todos nós. Todos nós temos culpa. Seja culpas trazendo, que às vezes a gente tem uma culpa, mas por que eu estou com essa culpa se eu não fiz nada? Não aconteceu nada hoje. A gente já traz do passado. Quantos erros a gente cometeu? Quanta gente a gente já matou? Quanta gente já roubou? Quanta gente a gente vilapdiou? Quanta gente já estupou? E aí, etc. Está errado? Não, é o que a gente tinha, o conhecimento. Por isso, na grandeza divina, nos trouxe a reencarnação de nascer e renascer e voltar a ser novo de novo. É um processo de caminhada. Mas, mesmo assim, quando a gente está no trabalho do bem, da reformulação, quando a gente erra hoje com o conhecimento, a gente se culpa. Se culpa por umas coisas assim, seja inconsciente ou inconsciente, a gente se culpa. Por que a gente se culpa, gente? Porque a gente não se ama ainda totalmente, como deveríamos. Nem amor ao próximo, nem amor a Deus. Na lei primeira do mandamento. Nós estamos no processo de aprendizado de amar. Por isso que acontece todo esse processo ainda conosco. Então, Joana ela fala que a culpa surge como uma forma de catarse necessária para a libertação dos conflitos. Por que catarse necessária? Porque se a gente não sentir essa culpa dos erros que a gente cometeu, como é que a gente vai saber que tem? Então, ela vem como catarse do sentir para a gente entender e transformar e se libertar desses conflitos. Eu sei o que tenho culpa, então vou fazer de uma forma diferente, de uma forma que a espiritualidade está me orientando para transformar. E ela encontra-se esculpida nos alicerces do espírito e manifesta-se em expressão consciente através dos complexos mecanismos de autopunição inconsciente. Por isso nós temos as doenças, as nossas dores emocionais, físicas, né? E espirituais, é o processo todo junto, porque se eu estou com uma dor emocional, eu abaixo a minha frequência. Se eu abaixo a minha frequência, eu vou ter como companhia espiritual quem? De baixa frequência, que vai somatizar aquilo que eu estou sentindo e eu vou me penalizar, porque sou eu que estou me penalizando. Não é a espiritualidade sem conhecimento que vem na minha frequência que está me punindo. Eu abro brecha, né? Então, outra compreensão importante que não é o outro, seja encarnado ou desencarnado. Não, somos sempre nós, né?
Então, as suas raízes podem estar fixadas no passado, pretérito, até passado, erros e crimes ocultos que não foram justiçados, ou em passado próximo, nas ações da extravagância, da delinquência, geradora de graves distúrbios. A culpa deve ser liberada, a fim de que seus danos desapareçam. E olha que ela causa dano, como falei, em todo o processo físico, mental, emocional e espiritual. Continuando agora nesse livro, fui buscar, Sem Martírio, Reforma Íntima Sem Martírio. Esse livro, gente, quem não conhece, por favor, adquire, que é maravilhoso. É um compêndio da psicologia, porque Joana e Hermance também, esse livro de Hermance do Foucault, né, com Vanderlei de Oliveira, trabalha a nossa psique, trazendo conhecimento de como transformar isso aí. E ela fala que, particularmente, a maioria de nós que somos atraídos para a necessidade imperiosa de renovação perante a vida, é, nas linhas nas linhas do bem, quando no retorno à escola terrena, carreamos na intimidade uma pulsante aspiração de nos transformarmos em razão das angústias experimentadas pelas duras revelações descerradas pela desencarnação, certo? Então, ela está só compartilhando com a gente, mostrando para a gente, né, que é a importância dessa transformação na nossa desencarnação, onde ela acrescenta que o traço psicológico característico desse quadro é um forte sentimento de cobrança conosco mesmo. E a gente se cobra, em todos os níveis. E isso exerce uma pressão psíquica facilmente percebida por vários incômodos durante todas as etapas da existência carnal, desde a infância até a velhice, somente atenuáveis pelo exercício do amor, que modifica as paisagens da dor, através da edificação dos beneplácidos do bem aplicado e sentido. Né? Eu coloquei ali a tradução, né? O que significa beneplácito. O que eu mais ali encaixou foi aquiescência de nós mesmos. Nós permitimos todo esse processo, né? Então, a gente permite o bem, a gente permite o mal. Nós temos essa escolha livre, né, na nossa caminhada. Por isso que não é ninguém, somos nós mesmos que escolhemos. Então, todos nós temos isso, então a importância sempre é a vigilância. O que causa todo esse processo da culpa em nós? Através de quê? Da depressão, da baixa estima, da insegurança, da ansiedade. Muito frequentes são as angústias do aperfeiçoamento. Olha que interessante que Irmãs traz para a gente nesse livro as angústias do aperfeiçoamento. Qualquer mal, qualquer consciência, da minha consciência que me cobra, sentimento negativo que eu tenha, que me chama a consciência, que ela chama de angústia do aperfeiçoamento, é um processo de vigilância para mim, para eu crescer. E muitas vezes a gente se reclama, a gente culpa o outro, a gente não dá valor, né? Porque somos nós que criamos tudo. E aí, essa angústia do aperfeiçoamento está aqui latente, certo? E marca mais saliente de suas manifestações pode ir desde uma suportável perturbação no halo energético da criatura, através de purgação moderada ou mesmo de descargas eletrodomésticas de intenso teor deletério, das distonias comuns, da neurose até o câncer, a esquizofrenia, a artrite reumatoide, as ulcerações fulminantes, a rádio de equilíbrio glandular, neuroquímico cerebral, causando parafrenias, paranoias e atrofia na saúde mental. Infelizmente, eu não tenho tempo de trabalhar mais esse processo, né, da compreensão, mas a gente sabe, né, essas questões dessas manifestações em nós, que a irmã se diz que são torvelinhos do sistema psíquico de cobrança. Por isso, nós adoentamos também, provocado pelo estado de arrependimento, surgem dores emocionais profundas, sintomas da alma em crescimento. Quando a gente compreende isso, na verdade, lá no fundo da nossa alma,
Analisa, reflete e fala: é necessário fazer diferente. Até aqui eu fiz o que eu sei, eu compreendi. Agora vou ficar mais atenta para a minha vida, para o meu sentir, para transformá-lo. Os conflitos nascem do desajuste entre aquilo que a criatura quer e aquilo que ela deve e aquilo que ela é capaz de fazer. Um descompasso entre o desejo e sentimento e escolha. O sofrimento que reflete a luta entre o eu real e o eu ideal. Nós estamos caminhando na busca do eu ideal. E quando a gente se compara com o eu real, com o conhecimento que a gente já tem, e que a gente comete algum deslize, vou ser boazinha comigo mesmo, não vou falar nem que eu, nem uma burrice, vou falar deslize conosco mesmo, não é? Porque eu me julgo. A gente até conversou isso no estudo, né, Renato? Um pouquinho, sobre o que é aquilo que eu quero, né? Eu me sinto, eu me acho, eu sou uma palestrante, né, Axan? Eu estou me achando aqui porque eu conheço tudo. Hum. Conhecer é uma coisa, teorizar é uma coisa. Colocar em prática daquilo tudo que a gente já conversou aqui na ação é diferente, não é? Então, por isso que gera sofrimento, porque, ai, como eu estou achando, esse é o meu erro real, mas não, aí a vida vem, né? A angústia vem, a doença vem, as questões psíquicas vêm, para eu fazer uma análise. Aí, mas a gente assim, a gente se perde neste mundo de viver o dia a dia pelas coisas mais materiais do que espirituais, e a gente vai vivendo, vivendo, e com aquela dor que está ali, né? E a gente vai fazendo, vai quando a gente já está na consciência de buscar, que não é fácil, não estou falando de reforma íntima é fácil, né? Mas a irmã do livro que eu falei para vocês que é importante, quando ela fala reforma íntima sem martírio, porque a gente se martiriza. A gente quer sempre ser o eu ideal. Nós ainda não somos ideais. Estamos na caminhada para ser, certo? Então é saber sim, compreender sim, e dizer para que, e ver minha sombra, que eu sou orgulhosa, que eu não tenho nada de humildade, isso é olhar para dentro e transformar. O coração é o espelho da consciência, é o que a gente faz, né? E a gente olha, vamos aqui, eu trouxe essa imagem aqui só para a gente fazer uma análise e guardar mais na mente. Eu me acho um gatinho, o eu é real, eu me achando. Mas aí eu olho para cá, não vejo que eu tenho nada de leoa, não, de feroz. Olho para lá, vejo uma pantera, não vejo nada que eu tenho, é real. Aí eu me olho no meio, aí sim. Aí quando eu olho esse coraçãozinho, é hora de trabalhar o amor por mim mesmo. Que aí eu estou trilhando o primeiro mandamento. Então, arrepender-se é criar um elo entre o que sentimos e a voz de Deus na intimidade. E somente um sentimento será capaz de consolidar esse resgate. É o amor. Quem se detém nas sombrias paisagens da culpa ainda não descobriu a consciência da própria responsabilidade perante a vida, negando-se a bênção da libertação. Nós somos prisioneiros de nós mesmos. Vamos entender isso. E a gente quer ser feliz, a gente quer ser saudável, mas somos cativos ainda de nós mesmos. Então, isso nos chama a atenção para a libertação. E a libertação nada mais é o trabalho do amor por nós mesmos. A raiz da culpa é nosso imenso orgulho e as expectativas absurdas de como nós e os outros deveriam ser e de como deveríamos nos comportar diante de fatos e acontecimentos. Só o bem repara o mal. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem, certo? Então, é um processo de que só o bem repara o mal. Eu trouxe essa compilação como conclusão aí do que a gente já conversou, só para a gente guardar mais.
O arrependimento, como sendo a nossa maior conquista, é uma virtude. Arrependimento é uma virtude também. E não somente um estado mental passageiro que decorre de atitudes equivocadas, certo? Nós, nas nossos conflitos familiares, conflitos profissionais, conflitos conosco mesmos, né? Nós vamos tendo uma ação de querer se melhorar, mas ainda tem que estar vigilante para melhorar ainda mais. Porque aí a gente já pensa que no processo de já estou fazendo alguma coisa, mas algo, se eu não estou trabalhando dentro de mim, eu estou a ação do arrependimento, isso é inválido. Eu estou fazendo só exteriormente, mas o arrependimento é através do amor no meu coração. Aí eu vou trabalhar a angústia que a gente viu lá atrás. Então, é uma decisão profunda para quem atingiu a saturação nas más escolhas que fez, repetidamente em desacerto com as leis divinas. Quem se arrepende abandona a culpa, pois não mais aprova velhos comportamentos e atos imaturos. Isso tudo é irmã, está vendo a figurinha? Aquela ali é irmã, falando para a gente. Não se autocastiga pelo ato de não ser perfeito, nem causa a própria ruína ou emocional pelo fato, física ou emocional, pelo fato de não ser perfeito, abandonando-se no mar de lamentações e pesar. Esta orientação da irmãs é muito importante, não, que nós não somos perfeitos, é o eu real. Ainda não somos, né? E nem causa a própria ruína física ou emocional pelo fato de não ser perfeito. Nós temos que nos compreender. A amar-se a si mesmo é a compreensão que eu tenho que ainda não superei muita coisa. Eu vou errar várias vezes. Eu vou fazer o processo do arrependimento, eu vou fazer e depois vem o arrependimento. O mais importante é a ação daquilo que eu vou fazendo. Nós não somos perfeitos, erraremos várias vezes. E não se abandonar, como muitos de nós faz, no mar de lamentações e de pesar. Ai, coitadinho, de vitimismo. Ai, coitado. Ai, isso. É, coitado eu de mim mesmo, né? Tenha misericórdia, tenhamos misericórdia de nós mesmos. Isso é nos amar. E aí, lá no Evangelho, diz que desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessário a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas, em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que é feito, né? O evangelho está aí, né, concluindo o que a gente está conversando. Por isso que eu gosto de trazer. Não sou eu, é a pesquisa que eu faço. Então, desse processo de culpa, muitas vezes também nós levamos para o remorso. Vamos ver a diferença de um. Já nessa imagem aí, nos orienta que o remorso nada tem a ver com arrependimento, certo? Lembrai-vos de que o arrependimento sincero obtém o perdão de todas as faltas. Tão grande é a bondade de Deus. O remorso nada tem de comum com arrependimento. O remorso, meus irmãos, já é o prelúdio do castigo. O arrependimento, a caridade e a fé vos conduzirão às felicidades reservadas aos bons espíritos. O remorso, já é um castigo para a gente. Nós somos culpados, sim, porque fizemos. Mas gerar remorso é nos castigar. A gente se castiga. Por isso que a gente adoece, né? Então, agora a gente já está entendendo melhor que é o remorso. Se vier, vamos diluir, vamos trabalhar de forma diferente, vamos nos amar, vamos nos auto-perdoar, vamos transformar. É isso que está trazendo para a gente, né? A diferença de um e de outro. Aí eu vou trouxe para vocês, rapidamente, diferença entre remorso, dois personagens da nossa história, da Bíblia, e que um foi o remorso e o outro foi o arrependimento, para a gente até se entender.
Então Judas, que entregara, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorsos e veio devolver aos chefes do sacerdote, aos anciões, 30 moedas de prata, dizendo: pequei, entregando um sangue inocente. Mas esses responderam: que temos nós com isso? O problema é teu. E ele, atirando as moedas no templo, retirando-se e foi enforcar-se. Percebe o que o remorso fez com ele? Ele era culpado, ele sabia que ele entregou Jesus, certo? Mas imediatamente, na culpa dele, ele gerou remorso, um castigo por ele mesmo. Ele não suportou aquilo, ele foi suicidou-se. Então, o remorso castiga a gente e nos leva a fazer a ter atos que vão nos comprometer mais ainda, que futuramente vai gerar o arrependimento e nós temos que resgatar isso com mais intensidade. Percebe a nossa caminhada reencarnatória? É isso aí. Agora vamos trazer outro personagem. Simão Pedro, filho de Jonas. Na última ceia, contestou a predição do mestre que dizia: antes que o galo cante 2 vezes, me negará 3 vezes. O que que ele fez depois, o Pedro? Simão Pedro fez depois dele, que ele se arrependeu. Aí ele se arrependeu, né? Então, porque ele negou Jesus, aí ele se sentiu culpado, mas ele se arrependeu. E com o arrependimento dele, o que que ele fez? Depois da ida de Jesus, ele foi trabalhar em nome de Jesus, com a mãe de Jesus, certo? Então, o arrependimento, o que que ele fez com o arrependimento e o que que nós fazemos quando nós nos arrependemos? Aceitou sua condição de criatura em fase de crescimento espiritual, que ainda não tinha chegado à plenitude do ser. Superou a culpa, transformou-se interiormente e vivenciou uma existência de amor, compaixão, serenidade e perdão. E despertou em si o reino de Deus e passou a divulgar a boa nova. Assim como esses dois personagens da história de Jesus, Jesus dá vários outros exemplos, como, né, a Maria, que era prostituta, que se arrependeu, depois foi trabalhar em nome de Jesus, em nome da Boa Nova. E outros tantos, né? E nós somos também, certo? Discípulos de Jesus, para compreender esse processo do arrependimento e transformar através da nossa atuação e da compreensão da Boa Nova. Então, que é importante fazermos? Nos perdoarmos. Perdoar o nosso próximo, nos perdoar, mas perdoar primeiro. Se eu me perdoo, eu me liberto, eu transformo isso, eu compreendo, me compreendo. Então, no processo de auto-perdão, é necessário que desenvolvamos o arrependimento que é gerado pela autoconfiança e pelo auto-amor. Quando estamos distantes desse sentimento, nos acometemos de remorso e culpa, ao invés do arrependimento. O remorso e a culpa são o arrependimento que adoeceu. Arrepender, sim, remorso e culpa, não. Apesar que remorso, não. Vamos colocar aqui nessa compreensão que a espiritualidade traz para a gente. Culpa, sim, porque, como diz Joana, é uma forma da gente saber que tem aquilo e transformar, correto? Que é de uma situação que eu fiz e é necessário que eu resgate. Também está esse livro aí, Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, é muito bom também esse livro. Então, ninguém foge aos princípios de causa e efeito, mas ninguém está privado de liberdade de renovar o próprio caminho, renovando a si mesmo. Qual é a nossa rota? O Evangelho. Qual é a nossa bússola? O Espiritismo. Qual é o amor? Qual é a nossa meta? É o amor. Isso é irmãs falando para a gente. Então, o Evangelho é a rota, o Espiritismo é a bula, o amor é a meta. E nós já temos tudo isso em nós. Então, para o trabalho da ação, só o bem repara o mal, e arrepender-se é criar um elo entre o que sentimos e a voz de Deus na intimidade. É a fé, não é? E somente um sentimento será capaz de consolidar esse resgate: o amor por nós mesmos. Quando a gente fala de amor por nós mesmos, companheiros de caminhada, não é egoísmo.
Se eu me amo, se eu me transformo, se eu me liberto, se eu sou feliz, eu vou fazer as pessoas naturalmente felizes. E, naturalmente, essa conexão com o divino, que é tudo que nos ensina. Tá claro? Então, o caminhar é esse aí. Mas eu acho o Espiritismo como meta é maravilhoso, o Espiritismo. Porque quanta coisa a gente conversou aqui que a espiritualidade trouxe para nós, o Evangelho, né? Os espíritos que nos orientam, traz para a gente de forma a nos darmos a bússola para a gente ir, né? Sabendo o caminho, mesmo que a gente erre esse caminho, né? Que a gente não vê a bússola ali de forma correta, mas aí a gente volta de novo, a bússola vai e traz a gente de volta. Quando a gente erra, traz de volta para o caminho certo. É o nosso caminhar. Então, o Espiritismo, ela tem essa tarefa de nos consolar. E diante do que nós estamos na caminhada do arrependimento, ainda sentindo culpa, vamos sentir remorso, porque não? Cada um de nós vai fazer o seu caminhar, o seu tratado, sua compreensão, não importa. Mas em que caminho estivermos? A espiritualidade, ela traz o consolo para a gente. Somos infantis? Somos. Erramos e erraremos errar. Isso é o processo de evolução natural. Por isso, para terminar a nossa conversa de hoje, eu trouxe Hermance de novo. E olha só o que ela fala para nos consolar e nos orientar de forma diferenciada o nosso caminho com mais liberdade, com mais esperança, com mais fé. E ela diz o seguinte: a alma querida nos ideais renovadores. É natural que sofras inquietação por nutrires objetivos transformadores. Ante a penúria de teus valores, declarar-se sem mérito para receber ajuda divina. Perante a extensão de tuas falhas, açoitas a consciência com lancinante sentimento de hipocrisia ao repetires os mesmos desvios dos quais já gostaria de não se permitir. Essa é a estrada da perfeição. Não te martirizes. Tudo isso é compreensível, parte integrante de quantos se candidatam aos serviços reeducativos de si próprio. Portanto, não sejas demasiadamente severo contigo, sem lástima e censura. Perdoa-te e prossegue sempre. Confia e trabalha cada vez mais. Por mais causticante as reações íntimas dos refolhos conscienciais, guarda-te na oração e na confiança e enriquece tua fé nas pequenas vitórias. A angústia da melhora é impulso para a promoção. O remédio salutar para amenizá-la é a aceitação incondicional de ti mesmo. Existe isso mais consolador do que isso? Nas nossas imperfeições, escutar isso? Isso não é um bálsamo de esperança nos nossos corações? De que se eu errar, eu não vou me sentir remorso? E aí, para a gente fechar, como sempre eu gosto de trazer, né, as reflexões, as historinhas que eu acho fascinante, que é o olhar da águia, né? Mas aí tem o Isaías dizendo: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias no céu. A história é o seguinte: cada pessoa tem uma longa história tecida com o fio da vida de muitas vidas. Nesse tecer, vamos fazendo muitas coisas bonitas, vamos aprendendo muitas coisas, descobrindo sentimentos, amor. Mas com esse mesmo fio, tecemos coisas não tão bonitas, das quais mais tarde nos arrependemos. É onde o tecido fica cheio de nós e nos sentimos muito culpados por esses pedaços da trama. Tentamos até arrebentar o fio,
para que ninguém saiba desses pedaços que preferimos esconder até da gente mesmo. Só que o fio da vida não pode ser arrebentado, ele fica tecido. E nem tem como esconder essas partes das quais nos arrependemos. Não tem como apagar esse pedaço da nossa história. Mas existe uma coisa que podemos fazer. Se olharmos para nossas vidas e para todas as vidas com os olhos da águia, que é o único pássaro que olha diretamente para o sol e que vê de cima, com uma visão ampla, o plano maior. Vamos ver que no tecido das nossas vidas existe uma luzinha que está mais forte em alguns pontos. Justo naqueles pontos onde os nós que tanto nos fazem sentir culpados. É que sempre onde tem sombra, tem luz esperando para ser liberada. Então, ao aceitarmos a nossa humanidade com amor e perdão, vamos aos poucos e com cuidado, desfazendo aqueles nós e tirando o aprendizado contido naquelas histórias. Sempre com amor. E a partir daí, com os fios que liberamos, vamos tecer uma linda história. Um bonito tecido de luz e amor com aquele fio que ficou disponível para o novo tecido. Só que agora ele está enriquecido com sabedoria e amor. O fio da vida se tornou mais bonito pela certeza de que tivemos a coragem de viver o que era a nossa história. O que vamos construir a partir daqui traz, então, um gosto de esperança e um cheiro de amanhecer, porque essa nova história é tecida por mãos que agora relembram os caminhos do amor. Jesus abençoe todos vocês e obrigado pela atenção. Até a próxima. Muito obrigada, Lígia, por tanto esclarecimento, por tantas reflexões que nós vamos ter que fazer de hoje em diante. É muita coisa, graças a Deus. É muita coisa para refletir, né, meus irmãos? Mas que possamos buscar dentro das nossas culpas, que buscamos o entendimento de nós mesmos, das nossas tendências não muito boas, e que possamos buscar dentro, encontrar o nosso eu real para buscarmos o nosso eu ideal, nos elevando, nos corrigindo a cada dia. Obrigada mais uma vez. Agora vou pedir à nossa amiga Axan fazer a nossa prece final, por favor, Axan. Vamos fechar os olhos, inspirar lentamente pelo nariz, soltando o ar pela boca, relaxando o nosso corpo, mentalizando o Mestre Jesus, a Mãe Maria Santíssima, todos os queridos amigos e benfeitores espirituais trabalhadores desta casa, rogando a eles a misericórdia divina no tocar nos nossos corações, para que possamos aprender os ensinamentos ditos aqui hoje, para que possamos aprender a sermos mais humildes, menos orgulhosos, mais caridosos, mais pacientes, mais benevolentes, primeiramente conosco e também com o nosso próximo. Que nós possamos todos agora ser agraciados pela espiritualidade maior que nos acompanha. Que assim seja.